Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem e mais uma vez partindo para aquele nosso momento de conhecimento do Evangelho do Cristo e assim estabelecermos em nós uma ordem de paz, de segurança. O mundo está inseguro e muitas vezes nós nem observamos por conta das distrações que temos, porém nós pressentimos. E esse pressentimento nos traz, às vezes, uma angústia que nós não sabemos de onde vem, ou uma tristeza inexplicável, mas lá no nosso fundo consciencial, sim, nós sabemos que nós estamos num tempo de decisão, um tempo que vai definir o restante aí de alguns, milênios, que nós tivemos esse acesso de aprendizado, de colheitas, e então precisamos sim entender aquilo que Jesus vem nos trazer como premissa de um caminho seguro e de um caminho feliz. Quando Jesus terminou de falar, para aqueles discípulos a respeito de tudo aquilo que deveriam fazer, carregar a sua cruz e segui-lo, e ele vai falar também que qualquer um que der um só copo de água fria a um desses pequenos, ele diz pequenos, ele chama os discípulos, aqueles que estavam dando continuidade, ou dariam continuidade aos seus ensinamentos. Em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o reconhecimento. Então, todo aquele que leva as palavras de Jesus adiante, de modo algum ficará sem o reconhecimento, assim diz nosso Mestre Jesus. Então, ele parte dali e vai para outro lugar e estava caminhando pelas cidades. E João, que estava preso, João Batista, ouvindo falar sobre os feitos de Jesus, tudo aquilo que Jesus andava fazendo, ele enviou 2 dos seus discípulos para perguntar para Jesus se ele era realmente aquele que havia de vir, ou ainda se haveriam de esperar outros. E aqui nesse ponto nós entendemos uma coisa muito marcante. João, a princípio, aqui nessa passagem, ele não reconheceu Jesus. Então, quando ele esteve pessoalmente com Jesus, quando ele batizou Jesus, como nós já vimos alguns vídeos atrás, ele não conheceu Jesus? Será que ele não tinha certeza de tudo aquilo que Jesus estava falando, fazendo? Então, é muito questionável, inclusive, o próprio batismo, porque João, ele não tinha nenhum problema de memória, pelo contrário, ele tinha muita perspicácia, porque, lembrando que ele foi Elias lá no passado. Então, Jesus continua. Então, fala para esses 2 mensageiros, esses 2 discípulos de João, e diz, anunciem a João as coisas que vocês ouvem e que vocês veem. Veja só, Jesus mostrando que os cegos estavam vendo, os coxos andando, os leprosos sendo limpos e surdos começando a ouvir, e os mortos são, vamos dizer assim, ressuscitados ou revividos, e aos pobres anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que se não escandalizar de mim. Então, foi um recado para João Batista na cadeia: bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Por quê? Porque Jesus, ele veio trazer um novo contexto de relacionamento, um novo contexto de
de entendimento enquanto sociedade humana. E João, ele era ascético, ele tinha uma postura muito severa. Além de ele ser um nazireu, que é aquele que faz voto de só servir as coisas sagradas, ele ainda tinha toda aquela, vamos dizer assim, aquele rigor, né, dos essênios, porque João era um essênio. E assim, né, quando ele manda os seus discípulos perguntarem a Jesus se ele era realmente o Messias, pelo que ele ouvia falar, Jesus andava com samaritanos, Jesus andava com publicanos, Jesus andava com, na sua, né, aqueles que o acompanhavam e eram chegados a Jesus, tinham mulheres. Então João meio que se escandalizou de Jesus, porque afinal de contas, até João era, vamos dizer assim, levado, né, a acreditar que o Messias verdadeiro viria fazendo coisas assim, né, fantásticas. E ele estava fazendo, né? Algumas pessoas foram curadas, e enfim, né? Quando ele diz aqui mortos são ressuscitados, os mortos são ressuscitados ou revividos, na verdade é o que? É o conhecimento que vai trazer a vida. Enquanto a pessoa não tem conhecimento, a criatura não sabe desses preceitos de Jesus, então ela está morta. Ela não está vivendo a vida em sua plenitude, porque a vida em plenitude nós vivemos quando estamos conscientes daquilo que estamos fazendo e, principalmente, o que nos aguarda no futuro a médio prazo ou mesmo a longo prazo. Então, nós começamos a não temer o fim, né, da nossa experiência terrena, mas construir a partir daqui, de agora, um caminho que nós desejaremos ou desejamos e assim, com certeza de que nós não nos, vamos dizer assim, não nos mortificaremos pelas tempestades da vida. Então, Jesus falou que João, né, duvidou que ele realmente fosse o Messias. E aí eu acredito que nesse meio que Jesus falou deve ter acontecido um burburinho até entre os discípulos. Puxa vida, João, justamente João, colocando em xeque se Jesus é o Messias, se Jesus não é o Messias. Então Jesus começa a responder acerca de João Batista. Porque não importa o que Jesus tenha dito ou mandado, né, os seus emissários levarem a João, mas sim como Jesus via João, e isso era importante. Então, Jesus pergunta a todos que estavam fazendo esses comentários: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento, ou seja, um tronco balançando no vento? Aí ele diz: sim, o que vocês foram ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Ou seja, então, João, ele não era, vamos dizer assim, na sua missão, ele não tinha nada de realeza terrestre. Ele diz assim: mas então o que vocês foram ver? Um profeta? E aí ele diz, né? Sim, eu vos digo que muito mais do que um profeta. Então, João era mais do que um profeta, embora ele tivesse dado aquela falha, mas Jesus estava defendendo João. Por isso que eu falei no início que Jesus vem para nos dar essa certeza, mesmo que nós tenhamos pisado em falso, mesmo que nós tenhamos já, em determinados momentos da vida, desacreditado, ele vai nos defender. Ele está ali sempre pronto para nossa defesa. E aí ele continua: porque
é este de quem está escrito. Isso está no Antigo Testamento. Eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. E Jesus prossegue, em verdade eu digo que entre os que de mulheres têm nascido, João Batista, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor do reino dos céus é maior do que ele. Então João Batista era um auxiliar, assim, não categorizado nas hierarquias. Ele era maior aqui da terra, né? Daqueles que nascidos de mulher da terra, ele era o maior. Mas ele ainda era o menor diante daqueles que estão no nível acima dele, né? Ele é menor no reino do céu. Então, quando nós falamos reino do céu, dá a impressão que é um lugar onde a gente vai passar, né, nossos dias num paraíso, cheio de coisas lindas. Não, o reino é diferente, porque se nós entendemos que o Criador criou tudo que existe, então o planeta Terra faz parte da sua criação. O planeta Terra faz parte do reino do Criador. Então, onde é esse reino que Jesus está falando? Que reino é esse? Evidentemente que existem outros reinos acima do nosso mundo, por exemplo. Lugares ou mundos onde, vamos dizer assim, o aprendizado não é mais tão sofrido como no nosso. Então, mundos onde nós, se chegarmos lá, e chegaremos, porque essa é uma lei irrevogável, nós estaremos vivendo num mundo mais perfeito, não tão duro como a Terra, que ainda é esse mundo de aprendizado difícil. Aqui nós temos provas, sim, né? E também vem aquilo que nós temos que rever enquanto nós, seres espirituais, realizamos no nosso passado. Então, esse é o grande objetivo do mundo, né? E essa é a nossa experiência. E digo que essa experiência é muito importante, porque é ela que vai nos trazer aí no futuro lugares mais felizes e tranquilos para viver. E Jesus continua falando, e desde os dias de João Batista até agora se fez violência ao reino dos céus, e pela força se apoderaram dele. Então, ele estava nesse momento falando sobre toda a violência que aqueles que tinham a visão deturpada em relação ao império, ao reinado, faziam aqui na Terra. Então, Jesus está falando exatamente da violência, né? Por exemplo, nesse período era o Império Romano, mas quem estava adiante, né, dali daquela região, era Herodes Antipas, que também queria aparecer com manto, com toda a realeza. E Herodes foi ele que mandou prender João. Aí Jesus fala, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês querem dar crédito ao que eu estou dizendo, é este o Elias que havia de vir. Porque eles esperavam que Elias viesse antes do Messias, anunciando e preparando seu caminho. Isso foi uma profecia que está em Malaquias, está em 2 capítulos, se não me falha a memória. No primeiro capítulo, se fizer uma leitura corrente, você vai ver, né? Você vai encontrar a profecia, e no capítulo 3, não me lembro realmente o versículo, mas e também, né, Isaías profetizou a chegada do Messias, e principalmente aquele que viria antes, limpando o caminho, ou preparando o caminho, que era, na época de Jesus, João Batista. E Jesus vem falar aqui, então, que, na verdade, Elias veio
né? E esse é o João Batista. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, Jesus continua falando exatamente assim, ouça quem sabe ouvir, né? E aí Jesus fala que aquela geração era uma geração infantil, era uma geração de meninos, né? E são meninos manhosos, que quando diz assim, tocamos flautas e vocês não dançaram, cantamos e lamentamos e vocês não choraram. Ele tava colocando isso justamente para a alta casta da sociedade judaica na época, porque Jesus estava falando e eles não aceitavam, não queriam entender. E qualquer coisa que Jesus fizesse a eles não estariam satisfeitos, eles não entenderiam Jesus, eles não ouviriam, né, como o Messias prometido. E aí Jesus continua assim, ó, porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e vocês dizem que ele tem espíritos imundos, ou né, demônios. Porque João era ascético, ele era essênio, então ele tinha aquela rigidez em toda a sua conduta. E quando Jesus estava fazendo a sua pregação, ele ia na casa, ele foi jantar na casa de pessoas que não eram bem vistas por vários motivos. Então João ficou meio assim, arressabiado. Mas Jesus falou, se João, que fazia tudo certinho, completamente dentro do rigorismo, até farisaico, ninguém acreditou nele, diziam que ele tinha demônios. Aí ele fala assim, e veio o Filho do Homem, que era ele mesmo, comendo e bebendo, dizem, eis aí um homem comilão, beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então ele diz assim, que aquela geração não iria entender quem era ele. As gerações posteriores entenderiam sim qual o grande motivo dele estar ali e agir daquela forma. Por quê? Os saduceus, os fariseus, enfim, os judeus, eles esperavam um grande libertador político. E Jesus é um grande libertador, não só político, mas também libertador da escravidão, da que nós somos submetidos através daqueles que nos governam, daqueles que nos conduzem. Então, por isso Jesus veio para transformar a nossa visão. Por isso que ele diz, quando ele fala para João, falam o que vocês estão vendo, né? Mostrem a ele que os cegos estão enxergando. Esses cegos não eram exatamente aqueles cegos de nascença ou aqueles com baixa visão ou sem visão alguma, mas era nada mais, nada menos do que aqueles que não enxergavam a realidade. E hoje nós temos esse convite e essa urgência para realmente enxergarmos essa realidade. Quem foi Jesus, quem é Jesus e quem será Jesus. E no transcurso aí dos nossos encontros, nós vamos inevitavelmente falar sobre isso, mas sabendo, né, que nós hoje podemos nos considerar o quê? Nós podemos nos considerar já aqueles que estão aptos para ouvir, porque quem tem ouvidos, ouça, né? E também nós cada vez estamos mais limpos, porque a cada dia nós não nos permitimos mais nos sujar com pensamentos ruins, desejando mal ao nosso semelhante, com mentiras, com ciúmes, com enganos, né, ou engodos que nós queremos colocar para o outro, porque nós podemos enganar sim uma multidão,
mas nós jamais enganaremos o Mestre Jesus. E a nós mesmos também não, porque todas as vezes que nós praticamos algo fora do bem, nós sabemos, porque existe em nós um alarme que soa quando assim procedemos. Então, essa semana é essa reflexão, se nós realmente estamos exatamente como Jesus falou, como Jesus mandou dizer a João, enxergando, então ele diz assim, enxergando, andando, limpos, no caso ali ele falou sobre a lepra, e ouvindo, né? E também vivos, revividos nessa nova realidade que Jesus nos traz. Então é isso. Desejo a todos uma linda semana, produtiva, com tranquilidade, serenidade e guardando as palavras de Jesus em nossos corações. Tá bom? Beijo, até a próxima.